Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Chella, sou do curso de Engenharia de Software. Estou gravando esse vídeo referente a outra ideia de filosofia, referente à pergunta, né, principal sobre o tema do trabalho, que era a pergunta se a inteligência artificial vai nos substituir. Primeiramente, opinião pessoal, né? Acredito que não. Vamos analisar também ao longo desse vídeo pontos importantes, né, como por exemplo o avanço da IA na nossa sociedade, os impactos dela, né, que ela tem na nossa sociedade em diversos campos, como por exemplo econômicos, éticos, morais, né, essas coisas, e também a IA na nossa área de engenharia de software também especificamente. Falando agora então mais um pouco agora sobre os avanços da IA, né? Nos últimos anos, a IA tem alcançado marcos notáveis, né? Referente a seus avanços, diretamente ligados inclusive com a engenharia de software, né? Pois cada vez mais IAs estão se desenvolvendo e melhorando seus bancos de dados, suas fontes de pesquisa, suas velocidades de reações, sua capacidade de criação, né? E tem IAs de diversos tipos, como por exemplo tem IAs para desenvolvimento de PowerPoint, IA para criação de texto, IA para pesquisa, IA para códigos, então tem IAs para diversas coisas. Agora então, por exemplo, elas podem sugerir plataformas, podem sugerir conteúdos relacionados, elas podem fazer diversas coisas, né? Cada vez mais, ficando cada vez mais avançados, ficando com um banco de dados cada vez maiores, aprendendo cada vez mais a lidar com as perguntas e problemas que são apresentados a elas, né? E resolvendo cada vez mais nossos problemas. Falando agora então sobre a IA na engenharia de software, né? A IA para nós de engenharia de software, futuros engenheiros de software no nosso caso, está transformando muito rapidamente a forma como a gente trabalha. Porque, por exemplo, ferramentas de IA estão sendo cada vez mais implementadas para evitar tarefas repetitivas, onde seria gerado mais um custo para a empresa, é, gerado um possível um custo para a empresa, de novo, naquele funcionário, sendo que é uma função repetitiva que uma IA seria plenamente capaz de resolver aquele problema. Ou talvez manter a constância daquilo. Por exemplo, a verificação de um arquivo. Ao invés de contratar um funcionário, a empresa pode simplesmente vir a usar uma IA para resolver esse problema. Então, muda a forma como a gente trabalha. Por isso, cada vez mais a gente precisa se atualizar a respeito dos bancos de dados, estar com as pesquisas em dias. É um raciocínio lógico também, porque mesmo usando as IAs, elas ainda assim podem cometer erros. Então seria importante sempre a gente ter nós mesmos sabermos, né, onde a IA pode errar e nós mesmos tentar corrigir esses erros, para a gente aprender também, aprendendo com elas, né? Porque a gente pode usar o código, usar, por exemplo, um código de base delas e aperfeiçoando conforme nós formos precisando. Mesmo sem a IA, inclusive é até aconselhável, né, que façamos isso, porque senão vamos acabar virando dependentes da IA e no fim não vamos acabar sabendo nós mesmos, né, caso nós não possamos usar IA em algum momento, nós não vamos saber programar. E isso vai ser um maior problema para nossa profissão, como um todo, né? Aí agora, falando sobre os impactos da IA na sociedade, né, um dos principais pontos um dos principais pontos econômicos, né, é justamente esse, porque muitas funções que são repetitivas acabariam sendo extintas, né, pois a IA trocaria de lugar com essas pessoas, fazendo assim com que muitas pessoas ficassem desempregadas sem nenhuma fonte de renda. O impacto, isso afetando inclusive até nós mesmos na engenharia de software, né, que muitas vezes acabamos usando essas ferramentas. Agora, o impacto ético seria, por exemplo, a criação de vídeos com outras pessoas, vídeos e vozes de outras pessoas sem consentimento prévio delas. Por exemplo, a IA pode puxar um dado, pode pegar algum dado da internet e usar para criar um vídeo. E você não vai ter a certeza se aquele vídeo foi realmente feito por aquela pessoa ou não, a não ser que você saiba como a IA opera e realmente, ou talvez conheça aquela pessoa que está no vídeo a fundo. E isso traz um problema ético muito sério, porque teria que ser feita uma nova regulação, uma legislação a respeito das IAs e principalmente as IAs de vídeo, fotos e áudios a respeito dessas regras, para evitar esse tipo de problema no futuro, como por exemplo o problema com menores de idade, esse tipo de coisa, ou o problema com políticos para gerar conflitos entre países. E agora eu vou propor uma discussão entre a turma sobre o tema. E é isso.